Já esqueceram, já? Glória a Deus. Ele escolheu a cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós entendemos que foi uma escolha que o próprio Senhor Jesus fez, e é por isso, e foi através dessa escolha, que foi nos dada a oportunidade de estarmos aqui essa noite, porque Ele vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e em pecados. E a razão de nós estarmos vivos é porque Ele vive, e Ele está no meio de nós. Abra sua Bíblia no capítulo de número 53, deixa no capítulo 53, e nós já vamos, para não perder o costume, e para que você não esqueça, que a sua vida está nas mãos do Senhor. Porque Jesus vive, posso crer no amém, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem, só quem tem a certeza que a minha vida está nas mãos que vi. Louvado seja o teu nome, Senhor. Essa é a certeza que a tua igreja tem, ó Pai, que a nossa vida, ela está nas tuas mãos. Capítulo de número 53 do livro a qual escreve o profeta Isaías. Sabemos que Isaías vai tratar exclusivamente da pessoa do Messias, é conhecido também como profeta messiânico. Mas quando Isaías vai trazer esta profecia, o povo de Israel, ele andava distante do Senhor, um povo que estava cada vez mais andando a passos largos para a distância do Senhor. E nós entendemos que o capítulo 53 continua a falar sobre o Messias, Jesus Cristo, que sofreria pelos pecados de toda a humanidade. Essa é uma profecia que vai causar espanto para o povo de Israel. Quem acreditaria que Deus decidiria salvar o mundo por meio de um servo humilde e sofredor, ao invés de um rei glorioso e majestoso? Quando nós vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o texto vai dizer que as pessoas, ao verem Jesus entrar montado em um pequeno jumentinho, não fizeram caso dele, até mesmo debocharam. Que negócio é esse? O que é isso? Israel estava esperando um rei que viesse em glória e majestade para tirar o povo da opressão dos romanos, para tirar o povo de uma crise econômica, para tirar o povo de uma crise religiosa. Aí eu pergunto para você, o cenário de hoje está diferente? Será que não existe uma crise econômica mundial? Não existe uma crise religiosa mundial? Ou também não existe uma opressão sobre um povo em toda a nossa terra? A profecia que foi feita há muitos anos, ela se repete a história hoje. E é o mesmo Messias que veio para Israel, é o mesmo Messias que se faz presente aqui para a igreja hoje. A ideia contradiz a perspectiva do orgulho humano e é a mentalidade do mundo. E é a mentalidade do mundo, na verdade.
Mas Deus constantemente opera de formas e maneiras que não esperamos. A excelência da fortitude do Messias é exibida pela simplicidade da humildade, pelo sofrimento e pela misericórdia. E é dessa forma que eu vos apresento aquele que escolheu a cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não espere receber Jesus de uma forma como os judeus esperavam, mas receba Jesus como esse servo humilde que veio à terra, viveu como homem entre os homens, foi um homem que foi testado, foi provado, esperou o tempo certo para começar o seu ministério, cumprindo-se a profecia que morreria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Quando nós vemos a primeira indagação que é feita no capítulo 53, ele começa da seguinte forma: quem creu em nosso relato? Ou quem acreditou em nossa pregação? Ou quem ouviu a pregação? Quando Isaías vai trazer esta profecia, ele está dizendo que havia um povo a qual não havia acreditado, não havia depositado qualquer credibilidade que viria um Salvador para mudar a situação que ele se encontrava. Porque existem três coisas que muitas das vezes as pessoas confundem: existe o pecado, a transgressão e a iniquidade. Talvez você diga isso é a mesma coisa. Não é, eles são diferentes. É cada estágio que a pessoa cada vez mais está aprofundada no pecado. Israel se encontrava em um momento de iniquidade, estava no ápice do pecado, estava no topo. Não é à toa que Deus traz esta repreensão a Israel. Quando nós analisamos o capítulo 1 e o verso de número 17 e 18, o que é que vai nos dizer a palavra do Senhor? Peço para o pessoal me ajudar aí, por favor. Ele diz assim: olha, aprendei a fazer o bem. Ponto e vírgula. Então o povo estava praticando o quê? Aquilo que era mal. Primeira coisa que eu preciso me entender: que as minhas práticas ruins, elas têm que cessar. E ele continua dizendo: olha, praticai o que é reto. Então o povo estava fazendo o que era torpe. O povo estava se distanciando cada vez mais do Senhor. Ajudai o oprimido. O que o pessoal estava fazendo? Não estava fazendo nem caso do oprimido. Fazei justiça ao órfão. O povo operava de forma injusta. Tratai da causa das viúvas. As viúvas, elas tinham sido abandonadas. Quem tinha esse trabalho, você sabe que você estudando, você vai entender que os sacerdotes, os levitas, eles tinham essa preocupação. E até eles a perderam. Até a parte religiosa estava se perdendo. Só que o Senhor, Ele vai fazer uma coisa interessante com Israel. Ele vai chamar Israel para a conversa como um pai chama o seu filho. Em outra tradução, não vai estar arguindo. Ele vai dizer: vem cá,
Vamos trocar uma conversa. Vamos trocar uma ideia nós dois aqui. Vem cá. Ele está dizendo assim, ó: vinde então e argui-me, diz o Senhor. O Senhor está dizendo assim, ei, vem cá, vamos conversar. Eu quero ter uma conversa contigo, porque a partir de hoje eu quero endireitar os teus caminhos. Eu quero ter uma conversa contigo, porque o que tu estás passando só irá cessar quando você entender essa conversa com o Senhor. Muitas das vezes, as ocasiões em que passamos e que sofremos, é porque nós não queremos dar ouvido à voz de Deus quando nos chama. E Deus faz de uma forma exclusiva. Não é em todo momento que você vê Deus chamando o povo para a conversa, mas Ele chama Israel. E Ele diz: vem cá, vamos aqui conversar. E aí eu pergunto para você agora: qual foi a última vez que você se atentou a ouvir a voz de Deus para ter uma conversa com Ele? Porque muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor quer uma vida de intimidade conosco, uma vida de conversa, uma vida a qual você está ali com Ele todos os dias. E agora Ele vai trazer uma esperança para esse povo. Ele diz assim, ó: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Senhor está dizendo para o povo: olha, o que vai nos separar, o que vai nos distanciar, o que vai fazer o bloqueio da ação de Deus sobre nossas vidas, é o pecado. Mas o Senhor está dizendo: ainda que você tenha pecado, se você crer, ele será perdoado. Se você acreditar no perdão do Senhor, você receberá graça sobre a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai entender uma coisa. No decorrer do texto você vai entender. Porque há enfermidades dentro de nossas vidas que só serão curadas quando nós entendemos o perdão de Deus e aprendemos a perdoar quem tem nos ofendido. Porque se nós não entendermos isso, as pessoas continuarão doentes, sem que elas nem percebam. Porque nós vamos tratar de doenças que são na alma, enfermidades que a humanidade ela tem vivenciado, presenciado e passado por isso. E nós entendemos o seguinte: Deus está chamando o povo para aprender a fazer aquilo que era correto, porque grandes coisas o Senhor tinha preparado para esse povo mais à frente. Mas Israel precisava passar um tratamento, uma intimidade com Deus, para que algo grande venha acontecer sobre esse povo. Ele teria que entender o propósito do Messias. Quando nós vamos olhar o evangelho a qual João escreve, ele vai fazer um relato sobre o povo de Israel. No capítulo 1, no verso de número 11, ele vai fazer uma citação bem interessante. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. A profecia veio sobre Israel. O Senhor chama Israel para uma conversa. O Senhor quer endireitar o caminho daquele povo.
Mas Isaías já está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito ao nosso relato? Muitos anos depois, Jesus vem à terra, e João vivencia e vai dizer: veio para o que era seu, o seu povo, mas o seu povo o rejeitou. Verso 12: mas a todos quanto o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É aqui onde nós entramos. Todos aqueles que acreditaram na profecia que o Messias viria, iria padecer, iria dar a sua vida por ele, crendo no seu nome, agora tem acesso à graça. E a graça de Deus, a sua misericórdia, é que vai transformar a nossa vida, e o seu perdão vai nos lavar, vai nos purificar através do seu sangue. E é dessa forma que aquele que escolheu a cruz é que vai transformar as nossas vidas. Porque sem cruz não há cura das nossas enfermidades. Porque a enfermidade na alma, ela só pode ser tratada por uma pessoa, que se chama Jesus. Sem Jesus não há cura. Na alma não há cura. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus veio, capítulo ainda no 53, cresceu como um broto novo. Uma terra seca, uma terra cansada, uma terra sem esperança. Só que nós já vimos no capítulo de número 11 de Isaías, já havia sido mencionado a partir do verso de número 1. Ele vai nos dizer: porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Segura aí. Você sabe o que é equidade? Salmos vai dizer assim: ó, o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a tua justiça e conforme a integridade que há em mim. Quando Deus vai agir com equidade, Ele vai pegar todo o povo e vai comparar ele de uma forma só. Não há branco, não há negro, não há amarelo, não há pardo, não há rico, não há pobre. Ele vai agir com equidade. Todos passarão pelo juízo do Senhor. E uma coisa interessante é que ele diz que vai aniquilar o ímpio. O Senhor está dizendo que se não houver conversão, o ímpio será aniquilado, será retirado no meio do povo. E muitas das vezes pronunciam-se uma frase dizendo, abre aspas, Deus faz o quê?
ama o pecador, não é assim? E faz o quê? Aborrece o pecado. Deus ama e chama para a conversão. Se não se converter, vai ser pecador e vai ser ímpio, e Deus vai matar. Porque a Bíblia diz: se o ímpio não se converter, o Senhor já tem armado a sua espada, já tem armado o seu arco e já está com a sua lança. O Senhor já tem afiado a espada. E muitas das vezes nós fechamos os olhos para isso. Eu estou na igreja, mas eu não consigo perdoar. Eu estou na igreja e eu carrego uma vida de mágoa. Eu estou na igreja e eu carrego uma vida de ressentimentos. Isso lá na frente vai causar uma coisa chamada doença psicossomática, uma doença que será na alma, e somente o Senhor poderá sarar. E isso só sara quando você entende verdadeiramente o sacrifício de Cristo, para que haja conversão na sua vida e você possa se libertar disso. Porque uma doença física, ela pode não me tirar do céu, mas uma doença na alma, ela pode fechar essas portas. Então é isso que nós temos que entender essa noite, para que haja verdadeiramente cura e milagre em nosso meio, para que haja a manifestação e o poder de Deus sobre este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Isaías vai nos dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vai haver um momento que as pessoas correrão feito loucas sobre essas ruas, procurando a igreja Shalom, a igreja do Senhor. Mas nós não estaremos mais aqui, porque o Senhor já terá nos levado no céu de glória. Mas os ímpios ficarão nessa terra, os ímpios passarão pela mão do Senhor. A palavra continua nos dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Louvado seja Deus. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A humanidade, ela foi acometida de uma enfermidade na alma, aonde seguir os princípios e valores éticos e morais já não é mais o certo. Seguir os princípios, os padrões, já não é mais certo. E isso trouxe para a humanidade uma doença muito terrível, uma crise de identidade. E infelizmente isso tem entrado no meio do povo de Deus e tem causado confusão na mente das pessoas, tirando-lhe a certeza da esperança vindoura de Cristo, tirando a esperança de que há um céu de glória, e elas já não vivem mais crendo que o Senhor voltará e haverá um céu. Pessoas que já perderam a convicção de sua salvação. Se você não acreditar que vai ser salvo, ninguém mais vai poder fazer isso, porque a decisão é sua, a salvação ela é individual. Mas é uma enfermidade que tem tomado conta das pessoas, tem trazido uma crise, causando indecisão. Um certo dia, um jovem conversando comigo, e ele disse: eu não consigo entender. Eu disse: o quê? Como é que uma pessoa simplesmente morreu na cruz por mim? Isso não faz sentido. Eu disse: mais um que está enfermo, já não entende mais, e está na igreja, já não entendeu mais o sentido, ele perdeu.
É uma pessoa que precisa ser tratada na alma, porque a alma dela precisa entender que sem Cristo ela não vai ser salva. E ela está na igreja, está no meio da igreja, está participando, mas no final ela não pode mais permanecer, porque a sua alma está ferida e ela nem percebeu, porque ela fica cocheando em dois pensamentos. É uma pessoa que precisa ser tratada. É uma pessoa que verdadeiramente precisa ouvir a voz dizendo: ei, vem cá, vamos conversar aqui. Precisa ser tratada. A igreja, ela é vitoriosa em Cristo, mas Cristo só vai curar as nossas enfermidades quando nós apresentarmos isso a Ele. Todo milagre que você viu na Bíblia de cura de enfermidade, ou alguém apresentou, ou a pessoa se apresentou a Cristo. Mas Cristo sabia que as pessoas estavam enfermas, mas elas se apresentaram a Ele. E as nossas enfermidades, porque a nossa vida, sem quem conhece, somos nós mesmos. O nosso andar, o nosso viver, o nosso praticar. E todo dia nós temos que apresentar isso diante do Senhor, para que a gente possa ter uma vida plena perante Ele. E aí tudo que você precisar na tua vida, Deus, Ele vai prover. Quando Ele te tem como filho querido e amado, Ele não vai te abandonar. Isaías continua agora a dizer: as nossas dores Ele sofreu, as nossas aflições. Jesus Cristo vai nos dizer o seguinte: olha, eu vos escrevo isto, para que tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E muitas das vezes nós queremos receber algo de Deus, queremos ter uma vida cheia de poder, uma vida cheia de milagre, vitoriosa, mas quando as coisas começam a apertar, a gente começa a reclamar. Você tem noção o que é aflição? Você sabe o que era uma pessoa de fato estar aflita? Quem falou que teria aflição, mas para que nós viéssemos ter bom ânimo, nos alegrar, para que viéssemos ficar em paz, tem autoridade para dizer isso, porque Ele soube o que é estar aflito por nós. Mateus 26, do 36 ao 46, a passagem também se repete em Lucas 22, do 39 ao 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Só em falar esse nome, a tua mente já levou a pensar no que já aconteceu, porque você já sabe da história. Quando fala Getsemane, essa palavra só é ligada a Jesus, ao seu sofrimento, à sua dor, à sua angústia, ao seu desespero, à sua aflição. E muitas das vezes nós passamos por coisas mínimas, e já começamos a reclamar, e queremos receber de Deus. E muitas das vezes Deus coloca nos processos para nos dar aquilo que nós estamos pedindo, e no meio do processo a gente acaba desistindo. Lembra do povo no Egito? Deus coloca o povo à prova, coloca o povo no processo, está na frente do mar, e o povo diz o quê? Vamos voltar, esse negócio não vai se abrir não, vamos voltar, era melhor lá no Egito. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali além orar. E levando consigo Pedro e dois dos seus, os dois dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse:
a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando nós vamos ver o outro texto, há um detalhe maior que vai falar da agonia de Jesus. Acontece algo com Jesus que ele está tão angustiado que o seu suor se torna em gotas de sangue. Jesus está vivendo um momento de aflição muito grande. E muitas das vezes, quando nós sofremos coisas mínimas pelo Senhor, nós nos acovardamos. Será que queremos esse Deus apenas como um Deus supridor, um Deus provedor? Ou queremos também beber o cálice que ele bebeu? O que eu quero dizer para você é que a caminhada cristã, ela é cheia de altos e baixos, no sentido de que hoje você passa por uma prova, amanhã você passa por outra, amanhã você vai passar por uma luta. Se alguém te disse venha para Cristo que não vai ter mais problemas, te enganaram. Se alguém te disse venha para Cristo que está tudo resolvido, se enganou. Mas uma coisa as pessoas podem ter te dito: venha para Cristo que com Ele vai ser bem melhor. Com Ele você vai ter força para passar, para enfrentar as lutas, para enfrentar a dificuldade. E eu quero dizer para você que tudo que você já tem passado, Cristo sofreu muito mais ainda por você. Então não há motivo para nós desistirmos da nossa caminhada com Ele. Não há motivo para que a gente venha se entristecer, ficar cabisbaixo, por causa de uma luta, de uma perseguição, de uma afronta, de coisas supérfluas. Tudo isso é passageiro. Tudo isso vai passar. Porque a glória que está por vir, ela não se compara a nada do que você já tem presenciado aqui. É algo bem melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Castigado e afligido por Deus. Jesus, como homem, ele poderia ter dito: não, Senhor, eu não vou passar por isso não. Aquele povo não merece. É um povo que não quer ouvir tua voz. Tu já enviaste a lei, já enviaste os profetas, e ninguém faz caso nenhum. Mas ele escolheu a cruz. Ele disse: se possível for, passa de mim. Mas todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Será que nós podemos usar essa frase final de Jesus em todas as vezes que vamos tomar uma atitude, que todas as vezes que vamos tomar uma decisão, que todas as vezes que pensarmos em alguma coisa, será que nós podemos dizer: Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres? E aí Deus, ele vai fazer sobre nossas vidas, porque está na sua palavra. Ele já venceu por nós. Bendito seja Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões. E aqui que eu quero entrar, porque ele também vai dizer esmagado por nossos pecados. Bendito seja Deus. O texto diz, verso 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Repita comigo: transgressões. Moído pelas nossas iniquidades.
Diga iniquidade, pode dizer, diga iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 3 coisas diferentes: pecado, transgressão e iniquidade. Aprendemos que o pecado é errar o alvo, não é assim? Mas ele tem uma outra definição bíblica: rebeldia ou rebelião, imaturidade ou fraqueza espiritual. Quando é que eu peco? Quando eu me rebelo contra as coisas de Deus, ou por imaturidade, ou por fraqueza espiritual. Não é assim? É isso que acontece. Uma pessoa que está fortalecida espiritualmente, cheia do poder de Deus, vai ter prazer em pecar? Não vai. Uma pessoa que está madura, conhecedora da palavra, que está vivenciando, ela vai ter o desejo de pecar? Não. Mas se ela estiver fraca espiritualmente, ela pode conhecer toda a Bíblia, ela vai perecer. A espiritualidade de cada um de nós, ela é gerada na intimidade com Deus. E era isso que Israel não tinha. O povo se perdeu. E agora o texto vai dizer: transgressões. É o segundo estágio no pecado. Que é a transgressão? Violação intencional. Eu já tive a intenção de fazer. Olha só, uma coisa é eu pecar porque eu vacilei, por fraqueza, por imaturidade. A transgressão é porque eu já tenho intenção em fazer isso. Então o texto está dizendo que Israel teve a intenção no coração de pecar, por isso que estava enferma. E também violação intencional das leis morais e divinas. O que foi que Israel fez? Foi buscar se envolver com culturas pagãs. Israel deixa de ouvir a voz de Deus e se mistura com outros povos. Só que Israel não se mistura com outros povos para ganhar os outros povos. Israel se mistura com outros povos para se perder como esses povos. Talvez você não tenha entendido. Só se misture com ímpios se for para ganhar os ímpios. Senão você vai se perder e vai ficar mais ímpio do que ele. Vou falar uma coisa aqui para você, já estou encerrando. O Leandro aqui do lado, estava na igreja, ia buscar ele, estava aqui. Quando o Leandro estava andando conosco, estava na igreja, uma benção. Só que o Leandro começou a andar com pessoas ímpias. Começou a andar com pessoas que saíram da igreja. E aí o que foi que aconteceu? O Leandro não veio mais. E todas as vezes que eu via o Leandro com essas pessoas, eu tinha uma grande preocupação. E eu chamava ele, conversava: vamos para a igreja. Porque eu sabia que em uma fraqueza espiritual ele iria ceder. Não estou julgando aqui o seu falecimento, eu estou falando do que eu presenciei e estou dando um exemplo bem perto. Só que Israel fez o quê? O povo samaritano nasceu de uma mistura dos judeus. Porque o povo de Israel, um povo escolhido, um povo para servir ao Senhor, o que foi que eles fizeram? Se misturaram com outros povos, quebrando um princípio da lei moral e divina. E quando nós fazemos isso, se envolvemos, praticamos, realizamos isso, aí talvez você diga: não, isso é besteira, eu posso estar no meio dos ímpios que não vai ter problema nenhum. Você sabe o que aconteceu com Salomão? Quando Salomão começou a se misturar com os ímpios, Salomão levou os altares dos ímpios para dentro da sua casa. Salomão começou a adorar os deuses pagãos dentro da sua casa, porque começou a se misturar com os ímpios. Israel estava desse jeito.
Leia o texto e vai entender. Casou com mulheres pagãs, teve aliança com mulheres pagãs, que ainda foi pior. Não tenha aliança com o mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. É a palavra que nos diz. E agora nós vamos para o pior: iniquidade. Israel chegou no topo, no ápice do pecado. O que seria iniquidade? É o indivíduo que já está acostumado a pecar. Olha só, não se importa mais com as consequências. Está vivendo uma vida de iniquidade. Para ele, tanto faz como tanto fez. Está vivendo uma vida pecaminosa. Não está nem preocupado com as consequências. Não está nem preocupado com o que vão falar, com o que vão pensar. Ele não só mais tem o desejo de pecar. Ele peca livremente, sem ter a menor preocupação, sem ter a menor noção do juízo que Deus trará sobre a vida dele, se ele não se arrepender a tempo. Só que o que me chama mais atenção sobre tudo é que a disciplina que nos corrige caiu sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Simplesmente o Senhor decidiu fazer o quê? Ei, todos vocês, falando para Israel, todos vocês pecaram, todos vocês transgrediram, todos vocês caíram na iniquidade. Mas eu quero dizer uma coisa: eu escolho ser condenado por vocês. Fez uma substituição de condenação. Quando o povo deveria ser condenado, ele escolheu a cruz para dizer que ele iria ser condenado por todos nós. E por suas pisaduras somos sarados. Se você buscar em uma outra tradução, a judaica, ela vai dizer: e em sua companhia somos sarados. É na companhia de Jesus. Todo dia o Senhor está trabalhando na nossa vida. Todo dia o Senhor vai tratando, é andando com Ele. Todo dia você está andando com Jesus. Você vai na caminhada com Jesus. Jesus está ali te tratando, Jesus está te moldando. E Ele vai te curando, Ele vai te libertando, Ele vai te transformando. É uma caminhada, é na companhia de Jesus que nós somos sarados todos os dias. O que eu quero dizer para você é que você deve andar de mão dada, segura, não solta, aperta. Senhor, para onde tu for, vai me conduzindo. Se eu vou para a direita, tu me conduz. Se eu for para a esquerda, tu me conduz. Todos os lados que eu for, o Senhor possa me conduzir. Louvado seja Deus. E eu quero encerrar voltando ao versículo 18 do capítulo 1, para nós encerrarmos. Vinde então, e vamos ter uma conversa. O Senhor nos chama mais uma vez. Vamos ter uma conversa hoje. Vamos ter uma conversa só nós dois. Quando tu entrares no teu quarto, fecha a tua porta, orando ao teu Pai que está em secreto. Em oculto Ele vai te responder. Jesus está dizendo assim: olha, vamos só nós dois conversar. O que é que tu tem para contar para Jesus? Conta só para Ele. Hoje é só você e Deus. Quando você chegar na sua casa, no teu momento de oração, é só você e Deus. Abre o teu coração para Ele e diz: Senhor, é isso aqui que eu quero te apresentar. É nessa área que eu quero ser sarado, é nessa área que eu quero ser curado, é nessa área aqui, Senhor, que eu preciso. A tua vida vai ser uma outra vida, porque talvez isso seja o que está bloqueando as bênçãos de Deus sobre a tua vida. E não importa se você pecou, se você transgrediu,
ou se você caiu em iniquidade. O que o Senhor te diz aqui essa noite é: ainda que os vossos pecados sejam, deixa o versículo aí, me ajuda, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã, se tornarão alvos. É isso que o Senhor quer. E as bênçãos de Deus, elas virão sobre nossas vidas. Fica de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus. O grupo já pode cantar aí ao Senhor. Bendito seja Deus.